ainda sobre o julgamento encerrado ontem pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A Embaixada dos Estados Unidos criticou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitor Neto, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. O órgão diplomático dos Estados Unidos aqui no Brasil, em uma rede social, ele classificou a condenação como mais um capítulo do complexo de perseguição e censura que, na avaliação da embaixada, é promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. Na publicação, a embaixada diz que o relator do processo penal que condenou Bolsonaro e outros 7 aliados é um violador de direitos humanos. Não é de hoje, já que os Estados Unidos, a embaixada vem criticando o processo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Ainda ontem, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, também falou que os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas, e o próprio presidente Donald Trump falou também que estava descontente com o resultado e que há uma perseguição política contra Jair Bolsonaro, que é aliado politicamente de Donald Trump. Em resposta, ainda ontem, o Itamaraty disse que o julgamento foi realizado com a independência que lhe assegura a Constituição e que as instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo, palavras do Itamaraty. Em contrapartida, enquanto os Estados Unidos e o presidente Donald Trump ficaram descontentes com o resultado do julgamento, ao menos 3 presidentes da América do Sul celebraram o julgamento e a condenação de Jair Bolsonaro. Luiz Arce, presidente da Bolívia, Gustavo Petro, da Colômbia, e Gabriel Boric, do Chile, parabenizaram o processo realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Pedro. Agora a gente dá sequência, vamos a Brasília conversar com o repórter Gabriel Jacobsen. Defesa de Mauro Cid pede retirada de tornozeleira após Supremo Tribunal Federal manter delação e benefícios do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Jacobsen, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde aos nossos ouvintes do Chamada Geral, segunda edição. É o dia seguinte à condenação de Bolsonaro e dos demais 7 réus pela tentativa de golpe de Estado e pelos demais crimes. O dia seguinte é quando as defesas, já cientes da decisão que foi tomada pelo STF, começam as suas movimentações. E uma das primeiras movimentações que pode ser feita é esta da defesa de Mauro Cid, que foi a defesa que mais comemorou os resultados tomados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, já que os ministros da primeira turma, no julgamento que nós acompanhamos ao longo desta semana, mantiveram a delação premiada e mantiveram também os benefícios concedidos ao delator Mauro Cid pela colaboração que ele deu, delatando os demais investigados, agora condenados. Pois bem, a primeira turma, Pedro, definiu pena de 2 anos de prisão para Mauro Cid. E esta movimentação que a defesa de Mauro Cid faz agora é considerando que, na perspectiva da defesa, ele já cumpriu essa pena imposta ontem, já está com restrições há mais de 2 anos e, por esse motivo, segundo a defesa de Mauro Cid, ele tem direito a não ter mais restrições. E a primeira delas que pede a defesa é a retirada da tornozeleira. Esse pedido foi protocolado agora à tarde pela defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na primeira turma, mais diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Caberá agora ao relator analisar esse pedido e responder se concede ou não o que foi pedido pela defesa. Além da retirada da tornozeleira eletrônica, pede também a defesa de Mauro Cid que haja a restituição de todos os bens e valores dele que foram apreendidos ao longo da investigação pela Polícia Federal. E pede também que o passaporte dele seja restabelecido. Ele que havia perdido o passaporte, o documento tinha sido apreendido no curso da investigação, como é tão comum.
A gente lembra, Pedro, que na condenação de ontem, que envolveu Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 réus, Mauro Cid ficou com a menor pena por esse motivo que falamos. Era o colaborador, era o delator e tinha seus benefícios por isso. Ele ficou com 2 anos de prisão, agora tenta alegar que já cumpriu esses 2 anos de prisão por estar com restrições desde 2023, quando foi preso inicialmente, e isso diverge muito do que os outros réus agora condenados receberam de pena ao longo da sessão de ontem. Vamos repassar as penas aqui que foram definidas. Mauro Cid, 2 anos. As demais penas, a mais alta para Jair Bolsonaro, 27 anos, por ser o líder da organização criminosa armada, e as demais penas, Walter Braga Neto, 26 anos, Almir Garnier, 24, Anderson Torres, 24, Augusto Heleno, 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos e Alexandre Ramagem, 16 anos de cadeia. Pedro, a gente pode também agora repassar aos ouvintes o que acontece, porque as penas definidas, elas não são cumpridas imediatamente, nem a de Mauro Cid, nem as demais penas definidas pelo Supremo. O que vai acontecer a partir de agora, Pedro, é um processo interno na primeira turma de publicação oficial dos votos que foram apresentados e que a gente transmitiu na Rádio Gaúcha. Esses votos dos ministros, eles serão publicados dentro do processo e o acórdão, a decisão final desse colegiado, a decisão final da primeira turma que condenou esses réus também será publicada. Isso, segundo o regimento do Supremo Tribunal Federal, precisa acontecer em até 60 dias. Deve acontecer antes, em geral, a primeira turma publica antes esse material. E quando for publicado, seja em 1, 2, 3 semanas, aí sim se abre o prazo para a defesa apresentar recurso. A gente lembra que de todo o histórico do STF, casos como esse permitem apenas um tipo de recurso. São os embargos declaratórios, apenas um recurso que pede esclarecimentos, um recurso que não tem potencial de alterar o teor da decisão, Pedro. Jacobsen, uma dúvida também sobre aqueles projetos de anistia que são assuntos, estão sendo discutidos pelos parlamentares no Congresso Nacional após o fim do julgamento. Houve alguma novidade a esse respeito? A novidade ficou para a semana que vem, mas a novidade é essa. Ao longo dessa semana toda de julgamento, a articulação para avançar o projeto da anistia arrefeceu, esfriou por aqui. Isso porque, inclusive, havia um argumento jurídico de que era muito esquisito buscar a aprovação da anistia para pessoas que nem haviam sido condenadas ainda. Por esse motivo, os articuladores do projeto de anistia no Congresso Nacional, e aí são basicamente deputados e senadores bolsonaristas, eles adiaram para a próxima semana essa mobilização. Tanto é verdade que um dos novos articuladores que esse setor ganhou nos últimos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já tem viagem programada de São Paulo, aqui para Brasília, na próxima semana. E o objetivo central é trabalhar na articulação da aprovação de um projeto de anistia no Congresso Nacional. Então, na próxima semana, a gente deve ver esse projeto, que ainda não existe, está sendo articulado nos bastidores, está sendo rascunhado, apenas minutas desse projeto, deve se ver um avanço na articulação. Se efetivamente esse grupo vai ter força para, já na próxima semana, colocar em votação, por exemplo, o regime de urgência, protocolar o projeto, colocar em regime de urgência e fazer avançar na primeira das casas, que é a Câmara dos Deputados, bom, isso a gente vai ter que esperar para a próxima semana, Pedro, porque dia a dia a temperatura da força do projeto de anistia está oscilando aqui em Brasília. Em alguns momentos parece que tem mais força, que está prestes a ser encaminhada e tem votos necessários, no dia seguinte arrefece, esfria um pouco. Então, semana que vem deve ser o tema central da política aqui em Brasília, aliados de Jair Bolsonaro buscando avançar com o projeto da anistia, que a gente lembra, para finalizar esse assunto, Pedro, vai acabar no Supremo, e no Supremo alguns dos ministros já disseram que é inconstitucional.